Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Vamos continuar nossa reflexão naquela série Palavras que Valem Ouro. Hoje nós vamos falar sobre a família. E no próximo vídeo vamos falar sobre as amizades, tá certo? Nós estamos falando sobre os pilares da construção de uma personalidade. Falamos sobre o primeiro pilar e agora vamos falar sobre este segundo. O primeiro foi a espiritualidade, uma vida conforme o Espírito, e agora esse segundo pilar sobre a família. Interessante e é importante sempre ter presente que muito daquilo que nós somos é fruto da nossa convivência familiar. Muito daquilo que nós somos é fruto, inclusive, do tempo da gestação. Na gestação nós já aprendemos muitas coisas e guardamos muita coisa. A partir da terceira semana, o inconsciente começa a funcionar como um gravador que é ligado. E ali se grava tudo. Tudo que passa com a mãe, o filho sente. Então se grava emoções, se grava tudo. O som, tudo aquilo que a mãe escuta, o filho está guardando lá no inconsciente. E depois, até o 7º ano, ali a formação da personalidade a pessoa está como se fosse um barro, né, uma argila molhada e que está sendo moldada. Então tudo que acontece em família depois terá a sua consequência, boa ou má, de acordo com aquilo que se passa na família. O que é a família? Primeira coisa, a família é um projeto de Deus, não é um amontoado de gente dentro de uma casa, onde as pessoas sequer se falam, ninguém se perdoa, para dar um bom dia a uma luta. Não, família não é isso. Família é uma instituição de amor, é a instituição mais antiga da humanidade, mais antiga que todas as outras, porque é uma instituição querida por Deus, preparada por Deus. A primeira família, Adão e Eva, o próprio Deus criou e abençoou e deu a eles um jardim. Depois eles botaram a perder o jardim, mas aí Deus deu para eles, deu liberdade. Eles administraram de maneira errada a liberdade e comprometeram todo o futuro da família, né? Não souberam criar os filhos, porque depois um filho matou o outro, né? Então houve toda uma problemática ali. A família é o lugar onde se vive por excelência o amor e o lugar onde se aprende por excelência a amar. Não existe escola para aprender a amar. Existe escola para inglês, francês, existe escola onde você aprende inteligência emocional, memorização, qualquer coisa assim. Mas não existe escola para aprender a amar. A escola onde a gente aprende a amar é a família, certo? A família educa para o amor e para os valores. Então a família educa para coisas que a escola não pode fazer, não pode educar. A escola oferece conhecimento, mas a educação é um caminho de educação, de formação humana, quem deve dar é a família. E gostaria de começar essa reflexão citando uma frase que eu citei outro dia, que é bastante polêmica e interessante também. Todo mundo que nasce tem pai e mãe. Todo mundo que nasce tem pai e mãe, mas nem todo mundo tem uma família. Porque família é algo muito... Há muitos jovens, né, que foram abandonados pelos pais quando eram ainda crianças e carregam traumas muito fortes, traumas muito pesados. E carregam sentimentos de mágoa, de amargura, de rancor, né? Outro dia eu estava dizendo a um jovem, né? Ele disse, não, mas meu avô tentou me dar tudo isso. E eu disse, não, mas na própria estrutura da família, o avô tem um outro papel, que não é o papel do pai. Ele se esforçou para fazer o máximo por você. Mas aí eu perguntei, mas você não sentiu falta do pai? Ele disse, claro, padre. Então veja, né? Cada um tem o seu papel. Às vezes a gente faz, por exemplo, há muitas famílias que fazem uma espécie de tentam, né, levar a vida de um modo normal, mesmo faltando alguma coisa. Às vezes a mulher solteira, o homem teve o filho com ela, foi embora, né? Porque a outra coisa interessante é perguntar, essa criança, ela é filha de quê? De quem já se sabe, né? O pai e a mãe. Mas ela é filha de quê? Ela é filha de um amor profundo entre duas pessoas? Ela foi planejada? Tudo isso depois vai refletir na vida dela. Se ela foi planejada, se ela foi amada, se ela foi querida, tudo isso vai refletir. Como eu disse outro dia, se a criança foi rejeitada já no ventre, depois isso vai ter uma repercussão na vida dela. Ela não vai se sentir amada, não vai se sentir segura, não é? Então, ela é filha de quê? Ela é filha de uma noite de embriaguez, de uma festa, ela é filha de uma infidelidade, ela é filha
de uma raiva que a esposa teve do marido porque tinha traído ela e ela também traiu para pagar com a mesma moeda e teve essa criança. Ou ela é filha de um amor que planejou? Ela é filha de uma fuga? Ela é filha... Qual é a história dela? É muito interessante saber a história. É importante cada um levantar a sua história, não só para saber do seu passado, mas para buscar a cura certa, para a sua história de vida. Então a primeira coisa é dizer que a família não é um amontoado de pessoas. Não é como um grupo de feras morando dentro de uma caverna e se arranhando e se mordendo o tempo inteiro. Isso não é família. Um lugar onde as pessoas se gritam o tempo inteiro, né? E vivem de maneira violenta ali dentro de casa. Não é uma família. Eu digo sempre que nós sabemos como é a família na porta. Na porta da casa você já sabe como é que é a família. Se é uma família bem estruturada ou não. Na porta, você entra, bom dia, ali na porta você já sabe o que é que você vai encontrar lá dentro, mais ou menos, não é? Pois bem, é preciso pensar sobre essas coisas. Família é um grande tesouro. O Papa Francisco disse que para manter uma família de pé é preciso cultivar muito perdão, porque todos os dias nós teremos algo para perdoar de alguém, ou do pai, ou da mãe, ou o pai perdoar um filho, um irmão perdoar o outro. Todos os dias nós teremos sempre algo para perdoar. Sem essa compreensão que família, ela depende do perdão, nós não vamos ter famílias que vivem bem, né? O amor. Pois bem, na família existem 4 amores que eu sempre falo. O primeiro amor é o amor de paternidade e maternidade, amor de pai e mãe. E o que é que os filhos esperam dos pais? Às vezes nós dizemos, os jovens estão vazios, o problema é da sociedade, é de A, de B, de C. O Padre Zezinho diz, os jovens, tem muitos jovens vazios porque há poucos adultos transbordando. Isso é uma verdade. Então, os filhos esperam ver nos pais, primeiro, gente grande. O filho olha para o pai, para a mãe, espera ver uma pessoa já madura, amadurecida. Gente que cresceu, gente que tem vivência de valores, gente que sabe perdoar, gente que não briga por mesquinharia, gente que sabe renunciar. Tem famílias, por exemplo, eu já vi isso, uma mãe que cria filhos com dificuldade, às vezes ela deixa de comer, mas dá para os filhos, ou ela reparte um pão, se só tiver um pão, ela reparte para 4 filhos. Os filhos esperam ver nos pais gente assim, gente que saiba ter coração grande, gente humana, gente grande de afeto, que não faz chantagem com os filhos, né? Eu só faço isso com você se você fizer isso comigo, por mim, né? Ou você só vai ganhar isso se você fizer isso. Então, um amor sempre condicionado e sempre cheio de chantagem. Não é assim que a vida funciona. Os filhos esperam ver nos pais amigos, conselheiros, deve haver essa proximidade e essa confiança. Sem isso, não se pode falar em família. Mas, ao mesmo tempo, os pais devem ser firmes para educar, né? Dostoiévski dizia que educar é oferecer aos filhos experiências que possam, no futuro, orientar a vida deles. Quer dizer, experiências vividas de valores humanos. Na sua casa, você deve fazer essas experiências com seus filhos, né? E dar conselhos, explicar e conviver de modo que eles possam dizer, quando ficar adultos, dizer, se meu pai estivesse aqui, ou minha mãe, eles diriam o que sobre esse assunto? Eles me ajudariam a decidir como esse problema, né? É muito importante ter presente isso. Pais que providenciem as coisas necessárias para um lar. E não é só feijão e arroz. É amor, é vida espiritual, é vida afetiva. Pais que saibam beijar, abraçar os filhos, não ter vergonha dos filhos em lugar nenhum. Os filhos esperam isso dos pais. O amor é uma vitamina. O filho que cresce sem ser amado, na idade adulta ele vai mostrar-se muito frágil, vai mostrar-se anêmico afetivamente, vai precisar de muita ajuda da esposa, dos amigos, para poder preencher aquela lacuna que ficou. Pais que organizem o lar. Hoje nós vivemos uma sociedade em que muitas vezes os lares são muito desestruturados, muito desorganizados. E os filhos vão dormir 2, 3 da manhã na internet e no outro dia querem acordar às 12 para o almoço, 11h30, né? Não tomam nem café da manhã. Então nós vivemos essa situação às vezes, né? E os pais têm que também organizar a casa, ter horário para as coisas, tudo direitinho, tudo organizado.
Não ficar levando comida para o quarto, para os filhos. Não, você não está doente, meu filho, venham para a mesa. A mesa é o lugar da convivência. A mesa não é o lugar onde se come pão só, feijão e arroz. Na mesa a gente se alimenta do convívio. Na mesa a gente se alimenta da presença do outro. Na mesa a gente se alimenta da boa vontade do outro, do perdão, do diálogo, das histórias de família. Então a mesa é um lugar onde a gente não come só pão, a gente come vida, a gente se alimenta da vida. Por isso não é bom ficar levando comida para os quartos. O lugar de comer é a mesa. Então os filhos esperam ver nos pais modelo de oração. Pais que alimentem a vida espiritual dos filhos. Então há muitos filhos desgarrados, filhos que nunca sequer foram à igreja, porque os pais não levaram, não ensinaram o caminho da fé. O Papa João Paulo II conta duas histórias muito bonitas sobre a vida dele. Ele conta que era jovem, ainda bem jovem, quando de madrugada acordou com o pai dele de joelhos ao pé da cama. Aí ele disse: pai, o que está acontecendo? Ele disse: nada, meu filho. Desde que você é pequeno, todas as noites eu me ajoelho aqui no pé da sua cama para pedir a Deus que faça de você um grande homem. E aí o Papa disse que quando era padre, quando foi Papa, sentia a força daquela oração na vida dele, que o fazia sentir-se seguro. E outra vez no Ângelus, quando o Papa foi rezar aquela oração do Ângelus, meio-dia, né? Então ele disse: essa oração que eu vou rezar agora, eu não aprendi em faculdade, não aprendi com nenhum mestre espiritual, não aprendi em enciclopédias de espiritualidade. Quem me ensinou foi minha mãe. Quando o sino batia 6 horas, minha mãe dizia: meu filho, vamos rezar o Ângelus. Interessante, né? Família marca muito. E família como escola de oração. Escola onde se aprende valores como justiça, respeito, verdade, amizade, integridade. Se aprende em família. E a vida de oração, o respeito às coisas sagradas, se aprende em família. Pois bem, os filhos esperam dos pais modelos de fraternidade, que os pais sejam também amigos, irmãos, que possam aconselhar, que possam estar juntos, né? Pergunto a você que está assistindo o meu vídeo: faz quanto tempo você senta com seus filhos para assistir um filme, comendo uma pipoca? Quanto tempo faz que você saiu com seus filhos para ir numa lanchonete, comer um cachorro quente? Faz quanto tempo que você tem convivido com seus filhos? Eu recordo aqui José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. José pegava na mãozinha de Jesus e o levava para a carpintaria todos os dias. Não era para aprender o ofício de carpinteiro, era para aprender valores humanos com ele, com o pai. Quer dizer, venha comigo, venha com o papai. Não é que você vai trabalhar, você é pequeno. Você vai aprender como é que papai trata as pessoas, como é que papai convive com as coisas. Você vai aprender com seu pai valores humanos, que são até mais importantes do que aprender essa profissão. Essa profissão você vai aprender depois, mas você vai aprender com seu pai valores humanos. E pegava na mãozinha do menino Jesus e o levava para a carpintaria desde pequeno. Pois bem, é preciso conviver com os filhos, ensinar com a vida, não só com palavras, não é? Então, os filhos esperam dos pais essa estatura humana. Pais que não deixam o seu lar ser dominado, nem pela TV, nem pela internet. Pais que constroem, digo melhor, uma sadia disciplina, uma disciplina sadia, que ordenam a casa, ordenam o lar, organizam as coisas e não entregam seus filhos de mão beijada, como se diz assim, a televisão, a internet e as drogas. Pais que sabem acompanhar a vida dos seus filhos, não é? Pois bem, família é dom de Deus. Existe muita documentação da igreja sobre família, né? A Familiares Consórcio, tem agora Amores Letícia, vários documentos da igreja que falam sobre família, não só sobre valores, mas sobre estrutura de família, sobre vida espiritual em família e tal. Você poderia, inclusive, hoje se perguntar, e eu também, que nota nós daríamos à nossa família? Como é que está a nossa família? Em termos de diálogo, em termos de perdão, em termos de vida de oração, de companheirismo, como é que anda a nossa família? A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo. Se a sua casa não é o melhor lugar do mundo, alguma coisa está errada. Porque na sua casa você deve encontrar um lugar para descansar, um lugar onde você se sente amado, onde você se sente seguro, onde você se sente querido.
Se você não sente essas coisas dentro da sua casa, a coisa não anda bem. O lar da gente é um lugar, deve ser um lugar privilegiado, um lugar onde a gente se sente realmente feliz. Quando eu venho aqui, eu estou na casa de minha mãe hoje, quando eu venho para cá, aqui é o lugar onde eu descanso. Eu sou padre, mas aqui eu sou tratado como filho, não é? É outra coisa, estou em família, né? Ali do outro quarto está meu irmão, o Padre Antônio, a gente vem aqui, passa o dia da folga aqui juntos, né? Um dia de convívio muito agradável com nossa mãe, com sobrinhos que chegam, né? Pois bem, então a casa deve ser o melhor lugar do mundo. E os pais precisam aprender a educar os filhos pelo exemplo. Santa Teresinha dizia: nasci em um jardim de santidade, minha família. Olha que coisa bela. E, de fato, os pais de Santa Teresinha foram pessoas muito santas, muito puras, não é? Ela nasceu nesse lar assim, um lar feliz. Então, faça tudo para que seu lar seja um lar feliz. Faça tudo para educar bem seus filhos, não é? Você não perde nada. A família, os pais, são a janela segundo a qual os filhos enxergam a vida, enxergam a Deus, enxergam o amor. Então você sabe que você como pai é uma janela. Tudo que você faz, seu filho vê e copia. Você é um pai que perdoa, seu filho é alguém que vai ter facilidade de perdoar. Você é um pai muito arisco, você pode criar filhos muito ariscos também. Então, nós somos os pais, eu também, como pai espiritual, eu sei que eu sou uma janela, eu sei que as pessoas me observam, o modo como eu convivo, como eu trato as pessoas, como eu trato os outros, nós somos janela. Então, o nosso comportamento diante dos filhos, ele tem que ser muito, muito pensado. Pois bem, devemos pensar sobre isso e devemos ter presente o exemplo dos santos. Santo Agostinho teve uma grande mãe que o ajudou e foi uma presença, uma figura decisiva na conversão de Agostinho. São Francisco de Assis tinha uma mãe que era muito devota e o ajudou e foi também uma presença decisiva na conversão dele. E daí por diante, olhemos para a vida dos santos e olhemos as famílias que esses santos tiveram. Tiveram normalmente uma família ou uma mãe muito forte, de personalidade forte, que ajudaram os filhos a entender o caminho da santidade, o caminho da fé, o caminho do amor. Gostaria de citar um texto que eu citei outro dia, de um jovem chamado Agostinho, que foi abandonado, foi colocado na porta de um convento e depois os frades entregaram para uma família criar. E a certa altura da vida, com 16 anos, ele pegou a sua moto e jogou contra um caminhão, tirando a própria vida. E foram até a casa dele encontrar na escrivaninha dele, na mesinha, uma espécie de um diário, um caderno de anotações. E ali tem um texto que eu gosto de citar esse texto, tal qual estava lá, pode ser que uma palavra ou outra me escape, mas é um texto muito interessante. Esse jovem italiano, né, Agostinho, que recebeu o nome de Agostinho porque nasceu no dia de Santo Agostinho. Ele escreveu assim, aos 16 anos, ele colocou: eu não sei rezar, eu não consigo, não sou capaz de rezar, não me ensinaram. É uma espécie de oração. Ele diz: não sei o que te dizer, conversando com Deus, mas se o Senhor realmente existe, venha até mim. Tudo da natureza me fala de ti, mas não consigo te ver. E aí ele continua: me disseram que o amor é uma prova da tua existência. Não fui até agora amado. Por isso talvez não te tenha conhecido, não te tenha encontrado. Faz-me, Senhor, encontrar um amor que me leve a ti, um amor desinteressado, verdadeiro, puro e fiel, que seja a tua imagem. Muito belo esse texto, não é? Esse jovem ainda não tinha desistido de viver quando escreveu esse texto.
depois desistiu de viver. Pois bem, é preciso que os pais deem aos filhos não só presentes e coisas, mas deem atenção, deem um pouco de si. As famílias precisam ser estruturadas no amor, no amor. Pois bem, possamos pensar sobre estas coisas e pensar sobre os grandes problemas de família que temos hoje. Que nota você daria à sua família, 0 a 10? E olhando para a convivência em casa, que tipo de filho você está formando para a vida? Convivência de marido e mulher tem sido uma convivência que inspira os filhos para o matrimônio? Ou tem sido uma convivência que destrói a cabeça dos filhos toda e qualquer possibilidade de um matrimônio feliz? Convivência entre marido e mulher tem sido uma convivência tranquila? Pois bem, aquilo que nós vivemos influencia aquilo que os nossos filhos viverão no futuro. Falei hoje sobre o amor de paternidade e maternidade, sobre o amor de filiação. É importante também pensar sobre isso, que os filhos não podem nem devem impor uma ditadura em casa. Os pais às vezes trocam lugar com os filhos e os filhos pequenos mandam em tudo e os pais não dizem nada, não é? Então há uma certa ditadura, não é? Às vezes, dos filhos. Crianças que controlam a casa com chantagens emocionais. Os filhos são como retratos dos pais. Na vida, às vezes você chega num canto, alguém diz, fulano, aquela pessoa ali, ela é filha de Beltrano, ela é muito educada, porque o pai é uma pessoa educada e a mãe é uma pessoa educada. Aí chega outro e diz, Ave Maria, fulano não, fulano bagunça, onde chega, porque o pai era assim, a mãe era assim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado destas coisas, no bom exemplo que a gente deve dar, né? A família precisa ser construída, como disse Cristo, sobre a rocha. E os casais precisam escolher, ao invés da gritaria, o diálogo, escolher, ao invés do rancor, o perdão, ao invés das intrigas, a boa vontade, ao invés da mentira, a fidelidade, a indissolubilidade, construir lares estáveis, ajustados e equilibrados. Pois bem, poderia ainda tratar desse tema recorrendo a muitos outros pontos que até tenho aqui em mãos, mas penso que o vídeo não pode ficar muito comprido e penso que aqui já tenho oferecido bastante elementos para pensar sobre a vida, não é? Então esse é um amor decisivo na vida de cada um de nós, o amor de família. Às vezes, se você vê uma casa onde as coisas estão desestruturadas e você é família daquela pessoa, ajude aquela pessoa a reestruturar o lar. Às vezes alguém me chega e diz, padre, minha família está desestruturada. Uma família não se desestrutura da noite para o dia. Se foram anos para desestruturar, serão também anos para reestruturar. Ou um bom tempo vai levar para reestruturar a sua casa, tá certo? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja hoje e sempre. No próximo vídeo eu vou falar sobre as amizades e o quanto elas são importantes em nossa vida. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Um tesouro, como diz Dom Fábio Rossini, um grande padre italiano, ele diz, quem encontrou um amigo é como quem ganhou na Mega Sena. Quer dizer, não é uma coisa fácil encontrar um bom amigo. Por isso, quando encontrar, segure-o perto de você. No próximo vídeo, falarei sobre o tema da amizade. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe sempre.